Olá, pessoal, tudo bem? Quarta-feira, dia de ontem, Lula fez um jantar que durou 2 horas com o presidente Hugo Mota, da Câmara dos Deputados, a presença, claro, da grande liderança do Partido dos Trabalhadores na Câmara, que é o deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro, grande guerreiro Lindbergh Farias, e vários representantes de diversos partidos. E durante o jantar de aproximação, como Lula prometeu, se aproximar mais dos parlamentares, tanto senadores como deputados, durante o jantar, o Lula disse que é candidatíssimo para 2026. Para comemorar isso, porque é um grande dia, é uma grande notícia, e nós sabemos da importância do Lula, até surgir, nós da esquerda, até surgir um outro nome que possa vencer nas eleições a direita em aliança com a extrema-direita, ou pelo menos parte da direita, porque a outra parte está no governo Lula, né? Para vencer os candidatos neoliberais, que pode ser o Tarcísio, o Caiado, o Zema, o Ratinho Júnior, da direita e da extrema-direita, em 26, nós precisamos urgentemente conversar com o povo. E essa notícia, esse anúncio do Lula dizendo que é candidatíssimo, na minha opinião, facilita muito para nós, militantes da esquerda brasileira. É bom lembrar, e a gente vai comemorar nesse vídeo isso, mostrando as realizações do Lula, das principais marcas do Lula, de 2003 até 2010, e as grandes realizações do Lula no Lula 3, agora, nesses últimos 2 anos. Mas antes disso, é bom lembrar, é importante lembrar, só conseguimos, na eleição de 2022, derrotar um governo profundamente neoliberal, porque tinha a presença do Paulo Guedes, e profundamente, não profundamente, mas com características fortes do fascismo, porque a gente tinha e tem o Lula. Então, a gente não conseguiria, e isso pode conversar com qualquer pessoa, da direita, da esquerda, a gente não conseguiria derrotar o Bolsonaro dentro daquele cenário que a gente vivia, mesmo com todo o desgoverno dele, com todo o desmonte que ele provocou no Brasil, das políticas públicas, né, na nossa política externa, que foi um completo desastre, porque a gente tinha o povo e Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso que eu estou aqui trazendo para vocês essa grande e importantíssima notícia. Lula, repito, na reunião com deputados e deputadas, no dia de ontem, no jantar, como ele fez semanas atrás com os senadores, ele anunciou que é candidatíssimo. Agora, nós vamos trabalhar. Mostrar para o povo, por exemplo, isso aqui. Ó, eu vou mostrar já a matéria, mas antes eu quero mostrar isso aqui para vocês. Mostrar não, falar. Por que o Lula foi considerado, numa pesquisa do Datafolha, que já tem algum tempo, o melhor presidente do Brasil? Por quê? Porque de política externa ao meio ambiente, do combate às desigualdades, o Lula é o principal e mais importante presidente da República Brasileira. Vocês lembram que o Lula foi o presidente que mais promoveu a inclusão social na história do país. Não tem um outro presidente que mais fez inclusão social como Lula. Aí você pode pegar os diversos programas sociais, né? Os diversos. O programa Bolsa Família, por exemplo, para cada R$1 que é invertido no programa, R$1,78 volta à economia brasileira, né? Então, isso é uma marca fortíssima do governo Lula. Então, a inclusão social. O Lula foi, a era Lula, né, foi e está sendo, né, o período de maior crescimento econômico da história recente do país. Pode procurar nas próprias estatísticas do Fundo Monetário Internacional que você vai encontrar isso. O maior crescimento econômico da história recente do país se deu na era Lula. O Lula, ou o governo Lula, possibilitou a ascensão de milhões de pessoas à classe C. Entre 2003 e 2010,
32 milhões de brasileiros e brasileiras saíram da pobreza e entraram na classe média. Uma marca importantíssima. O Lula, lá no Lula 1 e Lula 2, criou cerca de 5 milhões de empregos formais. Se você juntar com o Dilma 1, dá mais de 20 milhões de empregos formais. Mais de 20 milhões. Lula, mesmo sem diploma, foi o presidente que mais investiu em educação. Pesquise. Pesquise em qualquer lugar que você quiser. Foi o presidente que mais investiu em educação. Por exemplo, o número de matrículas universitárias no Lula 1 e Lula 2 aumentou mais de 130% na história das universidades públicas brasileiras. O Lula 1 e Lula 2 fez grande investimento na agricultura familiar, governou com destaque para o meio ambiente no combate ao desmatamento. Não resolvemos isso. Ainda está por resolver. Mas se você pegar o Lula 1 e Lula 2, o desmatamento diminuiu. Aumentou com o Bolsonaro e agora diminuiu. Vou citar outros elementos importantes do Lula 1 e Lula 2. Na época do Lula 1 e Lula 2, criou políticas sociais como cisternas, luz para todos, Brasil sorridente, além de políticas para a promoção da igualdade racial. Possibilitou a descoberta do pré-sal. Lembram do pré-sal? Pré-sal que é e foi muito importante para o Brasil, tão importante que criou até, né, que é tão forte essa questão do petróleo e do pré-sal, que foi um dos motivos da queda da Dilma. Mas a descoberta do pré-sal, havia uma promessa do Lula e da Dilma de investir um percentual altíssimo em educação e segurança pública, mas o golpe contra a Dilma veio e congelou esse projeto. O Lula criou o maior programa habitacional da história, que foi o Minha Casa Minha Vida. Vocês lembram disso? Ajudou a tirar o Brasil do mapa da fome. O Brasil se tornou liderança mundial, com papel de destaque na política externa. Teve a melhor aprovação de um presidente ao final de um mandato. Vocês lembram disso? O Lula tinha quase 90% de aprovação. E agora, gente, só para terminar, no Lula 3, agora, né, 2023, 2024, tem as grandes realizações do Lula que eu queria lembrar. A volta na recuperação do Minha Casa Minha Vida, que foi quase completamente destruído pelo Bolsonaro. A volta dos Mais Médicos, que foi criado lá no governo Dilma em 2010, foi destruído pelo Bolsonaro e voltou agora com um número grande de médicos e médicas. A criação, a redução de filas das cirurgias eletivas, né, com cirurgias e exames que tinha filas imensas, né, na saúde pública, no SUS, e o Lula criou um programa nacional para a redução das filas, né, de cirurgias eletivas, exames, consultas especializadas, para reduzir essas filas do SUS. Um investimento de cerca de 600 milhões de reais. O reajuste da merenda escolar, vocês sabem que foi congelado, quase destruído o programa na época do governo Bolsonaro. A volta do programa de aquisição de alimentos, que é muito importante, inclusive para a merenda escolar, né? Bolsas de pesquisas que voltaram, foram reajustadas de 40% a 200%, beneficiando mais de 335 mil estudantes. A lei da igualdade salarial no Brasil, para igualar salário entre homem e mulher fazendo o mesmo ofício. O movimento nacional pela vacinação, que foi quase destruído no governo Bolsonaro, com o negacionismo do bolsonarismo. As viaturas Pronace, cota para mulheres vítimas de violência, cotas para negros, Casa da Mulher, o Disque 180 no WhatsApp, as rodovias. O governo concluiu a revitalização de mais de 120 quilômetros de rodovias em todo o país. A valorização do salário mínimo, que foi completamente congelado no governo Bolsonaro. O programa do Desenrola Brasil, para limpar o nome das pessoas do Serasa, né? 3 mil municípios tiveram acesso novamente a recursos federais, menos impostos para quem ganha menos. Tem esse programa também da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, que já está no Congresso. Internet e inclusão digital. Então, o Lula é considerado o maior presidente da República Brasileira, por isso que eu falei para vocês. As realizações do Lula 1 e Lula 2, complementando com a Dilma, e agora, nesses últimos 2 anos, a recomposição, reorganização, reestruturação das políticas públicas que foram destruídas ou congeladas pelo Bolsonaro. E aqui, a matéria da reunião, para a gente terminar.
bem rápido aqui, ó. Está lá no Diário do Centro do Mundo. Lula diz a deputados que é candidatíssimo em 2026. O presidente Lula afirmou a líderes da base aliada na Câmara dos Deputados, durante um jantar nesta quarta-feira, que é candidatíssimo à reeleição em 2026, de acordo com relatos dos participantes do evento, segundo informa a Datafolha. O jantar, que durou mais de 2 horas, foi organizado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, e seguiu o formato de um encontro anterior, realizado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, há 3 semanas. Lula reafirmou que está com a saúde em dia e que se considera candidatíssimo à reeleição. E aqui a foto, tá vendo, ó, da galera que participou do jantar. Você tem a Gleisi Hoffmann, tá vendo? Thalíria Petroni, do PSOL, tá vendo aqui atrás. Então tá aí a foto dos parlamentares da Câmara dos Deputados no jantar com o Lula no dia de ontem. E durante o jantar, o Lula reafirmou a sua intenção de disputar a reeleição em 2026. Candidatíssimo. Agora, com a notícia importante dessa, vamos trabalhar e trabalhar muito. Comente, se inscreva, muito obrigado e até o próximo vídeo.